Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e colheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeiras, edificai a casa, ou seja, a minha casa, diz o Senhor, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando trouxeste para a vossa casa, eu lhes assoprei. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vocês corre a sua própria casa, ou seja, vai buscar os seus próprios negócios. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Amém. Poder sentar. Houve então uma palavra de Deus. Certamente o povo estava cansado de padecer. O profeta Ageu, como eu já disse para os irmãos, juntamente com esse povo aqui, tinham vindo do cativeiro de Babilônia, e a vontade de Deus era a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. Mas muita gente foram buscar os seus próprios negócios, cuidar da sua casa, cuidar de si mesmo. Hoje nós vemos nas igrejas, uma das maiores preocupações dos membros é cada um resolver o seu problema, é cada um pensar em si. Mas Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa palavra buscar significa me interessar, amar, gostar, me preocupar. Quando nós vemos as jovens aqui testificando, os irmãos testificando, Márcio, o evangelista Márcio, os irmãos que vieram para cá, praticamente foram criados mais aqui na palavra, aqui na igreja, do que em outros lugares. Nós louvamos a Deus, porque Jesus disse: aquele que não tomar a sua cruz, não negar-se a si mesmo, não é digno de mim. Muitos crentes estão, na verdade, preocupados consigo mesmos, e estão aprovando igrejas de porta larga, porque eles aprovam e defendem o que lhe interessa. Mas isso não é o cristianismo, isso não é evangelho. Evangelho é rejeição, você negar-se a si mesmo, você negar o seu querer, você negar o povo próprio à vontade. Então o que acontece? O povo aqui foi amaldiçoado pela mão de Deus. Na verdade, Deus trouxe a maldição temporariamente. O desejo dele era o povo sentir, depois trazer o profeta para falar. Deus já tinha os seus planos. Ele não ia castigar o povo toda a vida, mas ele deu um período de castigo. Eu senti um pouco, né? Porque a criança só sente que está errada depois que você põe um castigo, vai ver, dar uma varadinha, ou chama a atenção bravo. Porque enquanto filhinho não faz isso, a criança está lá, não faz isso, e está lá a criança. Quando você dá
a briga forte, e olha com os olhos de fogo, ou com a varinha na mão, um chinelo, e a criança fica estatinha e vai obedecer. E às vezes é necessário fazer isso. A Bíblia diz: não retire a vara da criança. Às vezes os pais são tidos como maus quando corrigem os seus filhos, mas a Bíblia diz: não retire a vara da criança. É claro que a vara, primeiramente, é a palavra, depois vem o castigo. Vara significa castigo, não significa que eu vou pegar um porrete e vou quebrar o meu filho, mas vou dar uma varadinha, ou uma varada da palavra, ou castigo. Pois o livro de Hebreus diz: a qualquer que ele recebe por filho, ele castiga e açoita. Mas se estáis sem correção, da qual todos os participantes, então não sois filhos, sois bastardos. E o Senhor fala ali pelo autor do livro de Hebreus, dizendo que os pais corrigem seus filhos ao seu modo, mas o Senhor lhe corrige para o bem-estar espiritual. Quando o povo de Israel, sentindo-se povo único de Deus na terra, mas entrou em rebeldia, quando Deus manda fazer uma coisa que a pessoa não faz, já entra no pecado. E o pecado traz as más consequências, né? E aqui então o Senhor começou a explicar. E quando eles plantavam e traziam para casa, né, o Senhor assoprava. Diz aqui, então, que diz assim o Senhor: olhaste para muito, versículo 9, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Tem gente que diz que Deus não é mau. Não, Deus não é mau, mas Deus não traz o castigo, Deus não traz a vara, Deus faz o mal vir. Aqui, eu lhe assoprei. O que é assoprar? Ele disse: quando trouxeram pouco, eles olharam para muito, e quando trouxeram para casa, veio pouco. Porque quando trouxeram pouco, Deus assoprou tudo. Quer dizer, se desperdiçou, alguma coisa aconteceu, o ladrão roubou, algo apodreceu, veio o bicho e comeu, soprou. Assoprou significa muitas coisas. Significa que Deus não estava abençoando. E eu estava com a Bíblia aberta, e Márcio estava falando sobre isso no livro de Deuteronômio. Irmão, as nossas bênçãos são consequência de uma vida piedosa aos pés do Senhor. Nós não precisamos ficar fazendo corrente de oração, e clamando, e suplicando, e jejum. Só basta olhar para a palavra. Olhais para mim, sereis salvos todas as nações. Quando nós nos interessamos em trabalhar para Deus com essa mão, Deus dá na outra mão para nós. Mas acontece que o trabalho tem que ser regado, tem que ter um graceiro. O confeite. Sabe o que é o confeite no bolo de Deus? Chama-se amor. Se não amar o que eu faço para Deus, eu sou apenas um religioso. Deus quer que eu tenha amor por aquilo que eu faço. Aleluia. Mas as pessoas são muito egoístas. Cada um busca o do seu próprio interesse. Se está surgindo mais dinheiro, eu vou trabalhar, não tenho tempo para a igreja, não, é negócio de dinheiro, eu tenho que ganhar, está difícil. E começa a profetizar um monte de maldição que não está existindo, para poder se esquivar da obra de Deus. E almas estão perecendo. Se eu me privei da minha mocidade, glória a Deus, porque eu gastei minha mocidade na obra de Deus, desde meus 16 anos. Não tive doenças que me levasse para um hospital, nunca fiquei internado no hospital. Deus pode até me provar se Ele quiser, não estou falando isso me gloriando, mas porque eu peguei a minha mocidade e a minha saúde e gastei na obra do Senhor. O que isso me rendeu? Eu vou dizer para você, tem algumas almas que estão lá no céu no meu trabalho, aleluia. Uma alma salva é maior do que a obra da Ponte Rio-Niterói, ou qualquer obra feita no mundo, ou o maior prédio, edifício que vai ser construído em algum país. Uma alma é mais valiosa do que o mundo todo perdido. Deus tinha um propósito. Deus queria que o povo construísse a casa, porque a casa era o centro da atenção da religião, da adoração a Deus, de o povo ouvir as palavras pelo sumo sacerdote, de oferecer o sacrifício do Senhor, de ter um compromisso, porque se não tiver um local, o povo não tem compromisso. Tem gente que não quer congregar, porque não quer compromisso. Deus estava até me revelando, acho que o rapaz que toca lá com o irmão Márcio, foi da vontade do Senhor, estou esperando que eu vou dar uma palavra que Deus me revelou, não é boa não, que Deus me revelou algo nele. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: a vontade do Senhor sempre foi reunir o seu povo, e a vontade de Satanás é dispersar o povo. Quando Jesus comia com os discípulos, dormia ao relento com os discípulos, orava com os discípulos, era para familiarizá-los à família, trazê-lo a uma edificação unida junto.
Lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo foi dado, quando eles viram aquela glória do Senhor, a Bíblia diz que eles comiam pão em casa com singeleza de coração, e ninguém dizia que o que tinha era seu, mas repartiam. Aquele amor familiar foi implantado pelo Senhor Jesus, e ele deve ressuscitar em algumas igrejas, em algumas vidas. Nós devemos amar uns aos outros. Eu já fiz uma pregação aqui, um estudo sobre a igreja é uma família. O que a irmã Fernanda falou aqui, eu fico feliz, porque sinceramente o gozo da minha alma aqui na igreja, eu estava falando com o Hermélio, são os varões e as varoas que Deus aqui transformou e estão sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. É a minha alegria. Eu me alegro, eu sou um pai, né? Quando eu vejo Ariane escapou a tempo, né, Ariane? Das drogas, tudo aquilo que não prestava, né? Fernanda, são todos jovens, outros irmãos aqui. Arnaldo, quando eu vejo o Arnaldo com rostinho de criança, ele e a Ivone, né? Chegaram aqui, Ivone, quando ela contou a vida dela que ela levava, eu nem acreditei. E Deus fez assim essas transformações. Irmão Hermélio, irmã Miriam foi pescado pelos vídeos da internet, pela glória de Deus. Irmão Edson e irmã Marlene lá no mercado, né? Deus tem feito coisas, e isso é meu regozijo. Eu me regozijo pelo esforço, mas Deus nessa noite está falando para alguém que não está fazendo isso. A minha tristeza é quando eu não vejo evolução, eu não vejo a pessoa realmente progredindo espiritualmente, porque eu sei que as bênçãos materiais vêm depois do progresso espiritual. Aleluia. Que a Bíblia diz que o pouco com Deus se torna muito. Aleluia. Você faz para o Senhor, mesmo que não consiga o emprego daquele, ou o casamento daquele, mas Deus te abençoa. Aleluia. Ele envia a proteção divina de todos os lados. Você sente que na sua simplicidade de vida, aleluia, Senhor, você sente a paz e a bênção. Às vezes, irmão, um pensamento, como Deus cuida de nós. Mas aqui, ó, vamos fazer como o profeta Ageu mandou. Irmãos, eu me empenho para que o Senhor Deus venha também se alegrar no meu trabalho, e quando eu precisar, Ele vai me atender. Isso aqui confere com Isaías 58. Esse é o jejum que eu escolhi. Primeiro ele fala assim: é esse o jejum que eu quero? Que o homem encurve a sua cabeça como um junco e depois fica requerendo todo o seu trabalho? Para dar bofetada nós temos jejuado. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras, que vendo nu o cubra, que vendo faminto reparta o seu pão com ele, e não te esconda da sua carne. Não é isso que escolhi? Então romperá a tua luz, e antes que tu clames, eu te responderei. Aleluia. Isaías 58. Então ali vem falando, a troca não é bem uma troca de serviço, na verdade não é isso. É Deus correspondendo ao amor do seu filho com ele. Claro, você tem que haver uma correspondência. Se a esposa ama o esposo tem que amá-la, tem que se esforçar para amá-la. Ver na esposa o que outras mulheres não têm, porque a sua esposa é aquela, e o desejo da esposa será para o esposo. Então tem que haver, e Deus, Ele é o grande pagador, Ele é o grande retribuidor. Se você o ama, você será amado e cuidado dele perfeitamente. Se você examinar o livro de Ageu, que eu não vou ler tempo todo, mas a hora já passou meia hora, não é? Mas se os irmãos olharem, vão ver que no finalzinho aqui, não é? Deus dá uma repreensão, por exemplo, versículo 10 do capítulo 2, em cima diz repreensão e promessas de bênção. O Senhor manda o povo replantar, mas porque ele ia abençoar. Mas por quê? Zorobabel e o outro varão, Josadac, filho de Josué, eles, quando ouviram o profeta Ageu falando, o coração deles, opa, é mesmo? Nós abandonamos as coisas do Senhor, ficamos relaxados com as coisas de Deus, estamos cuidando da nossa, e cada vez que a gente cuida, nada acontece de bom, e é um sacrifício tremendo, e a gente está malhando em ferro frio. Nós estamos plantando e não estamos colhendo o que estamos plantando. O salário, quando vem, vem um saco furado. Vamos fazer isso, vamos subir no monte, vamos levar as madeiras, vamos construir a obra de Deus, vamos edificar, vamos trabalhar para o Senhor de coração. Aí, quando eles tomaram essa atitude, Deus mandou o profeta falar novamente. Aleluia. Quer ver?
Glória a Deus. Diz aqui, versículo capítulo 2, eu vou ler o versículo 18 e 19. Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Tudo foi falado anteriormente. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei, diz o Senhor. Então, irmãos, o Senhor ele exortou o povo, mas ele estava com um desejo de abençoar o povo. Mas queria que o povo também, puxa, foi o máximo. Eu só dou para vocês, eu dou o ar, eu dou tudo, eu dou a planta, eu dou a comida, eu dou os sabores, eu dou a cor dos alimentos, dou o cheiro, eu dou os animais, eu dou a carne, eu dou as ovelhas, eu dou a vaca, eu dou o leite, eu dou o queijo, ensino vocês a fazer. E na minha vez, eu sendo Senhor e Mestre, vocês me pagam de qualquer maneira, nem se importam com as coisas que eu quero, que eu gosto. Deus tem prazer, meus amados. Deus ele tem gosto para você. Você gosta de alguém te tratar bem? Gosta, a irmã falou que gosta de falar assim, querida, são tudo queridas de Deus, amadas de Deus. Gosta? Claro que gosta, eu também gosto. Eu também gosto de receber um abraço, eu gosto de abraçar, sabe? E a Bíblia diz, Jesus falou assim como vocês querem que os outros façam com vocês, façam o mesmo. Assim como vocês querem que Deus faça com vocês, vou deixar essa palavra ao final, faça o mesmo com o Senhor. Aleluia. Faça o mesmo com o Senhor. Nunca deu a sobra para Deus. Nunca honre o ser humano mais do que o Senhor. Honre o Senhor, porque Ele cuida da tua vida, da tua alma, da tua carne, do teu espírito, dos teus parentes. Ele cuida do teu dinheiro, Ele cuida do teu carro, Ele cuida de tudo que você possui. Cuida das coisas do Senhor e tu verás que você vai colher o que plantou. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bendito seja